Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Aqui eu vou explicar para vocês um pouco sobre o conceito de topos e fundos e como isso pode facilitar a sua análise na hora de realizar uma operação. Bom, preparei dois exemplos para vocês, um com uma tendência de alta e outro com tendência de baixa. Aqui, ó, vocês podem analisar que essa parte mais baixa do gráfico, onde está essa vela, é um fundo, tá? Foi a parte mais baixa que ele encontrou naquele determinado momento da operação e a gente sempre conta com esse pavio aqui, tá? Então aqui eu já consigo identificar que é um fundo e ele ganhou força, entrou força compradora e por um determinado momento ele não tem mais força para continuar aquele movimento e ele encontrou o primeiro topo dele. Então nós temos o primeiro fundo e aqui o primeiro topo, tá? E o mercado geralmente ele costuma fazer essa retração, essa correção do movimento dele para poder engatar novamente um movimento de alta, sempre seguindo a tendência. Então eu posso verificar que aqui eu tenho o meu primeiro fundo, meu primeiro topo. Quando ele faz essa retraçãozinha, nós temos o segundo fundo e aqui em cima o segundo topo. Então tá aqui, ó, o primeiro fundo, o primeiro topo. Aqui exatamente ele não tem força para romper essa região. Aqui nós já encontramos o segundo fundo, então é um fundo mais alto que o fundo anterior. E o segundo topo, que é um topo mais alto que o topo anterior. Isso daqui, ele me representa uma estrutura de alta, tá bom? Então aqui essa correção, ele encontrou o segundo fundo, podemos verificar que ele está mais alto que o fundo anterior e ele continuou o movimento dele, tá? Encontrando o segundo topo, que é a parte mais alta que ele conseguiu atingir. A mesma coisa acontece no movimento de baixa. Aqui nós encontramos o primeiro topo, ele desceu, seguiu essa movimentação, não teve mais força para romper essa região. Aí aqui nós encontramos o primeiro fundo, fez uma retração, tá? Que é completamente normal, uma correçãozinha do preço, encontrando o segundo topo, mais baixo que o topo anterior, e continuou o movimento de queda, encontrando o segundo fundo, mais baixo que o fundo anterior. Então, essa estrutura, tanto de alta quanto de baixa, acontece a todo momento no gráfico, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês uma outra forma de você analisar esses pontos de topos e fundos, é a parte do rompimento, tá bom? Então aqui, ó, movimento de alta, ok? Primeiro fundo, primeiro topo, segundo fundo. Quando que eu vejo que vai confirmar esse segundo topo? Esse primeiro topo, tá vendo essa linha que eu tracei aqui para vocês? É exatamente a região mais alta que ele tinha atingido aqui, correto? A gente precisa esperar a confirmação desse candle, ok? Para ver se ele confirma o rompimento. Aqui é exatamente o ponto de entrada ideal para você realizar uma operação. Então, como que a gente faz? A gente traça o Fibonacci da mínima desse fundo até a máxima desse topo, vai abrir as retrações, ok? E geralmente entre a retração de 61,8% e 50%, entre essas duas retrações é o ponto ideal para que nós possamos fazer uma entrada de compra, seguindo a tendência, tá bom? E aí a gente vai surfar todo esse movimento aqui, realizando a nossa operação. Se por algum momento você perder essa entrada, não tem problema. O que nós fazemos? Aguardamos o rompimento. Na abertura do próximo candle, aí sim a gente entra a favor da tendência com uma ordem de compra. Então existem dois pontos de entrada. O primeiro, que na minha opinião é o melhor ponto de entrada, é nesse pullback, onde a gente consegue identificar a hora que o preço ele vai frear para continuar o movimento de alta, quando você traça Fibonacci e ele vai te mostrar na retração exatamente esse ponto de entrada. E ele vai seguir essa tendência. Se ele confirmar o rompimento desse topo anterior, aí sim a gente pode entrar com uma ordem de compra
depois do rompimento. A mesma coisa no movimento de baixa, tá? O gráfico ele começou a descer, fez a retração dele, exatamente aqui nesse pullback, onde ele engata aqui um movimento de baixa para continuar a tendência, exatamente aqui é o meu ponto exato de entrada, com uma ordem de venda. Eu vou traçar a Fibonacci de cima para baixo, desse topo até esse fundo, vai abrir as retrações, e exatamente entre a retração de 61,8% e 50%, é onde o preço ele tem alta probabilidade de fazer esse pullback, ok? E aí sim nós vamos surfar esse movimento. É o ponto ideal. Mas se por algum motivo você perder esse ponto de entrada, o que nós temos que aguardar? O rompimento deste fundo, ok? Se houver o rompimento, na abertura do próximo candle, aí sim nós colocamos uma ordem de venda e continuamos a movimentação, tá bom? Quero mostrar para vocês figuras gráficas que aparecem a todo momento no gráfico entre topos e fundos. E eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui nós podemos identificar o que? Um topo duplo. Pode ver que forma a letra M. Vocês conseguem identificar aqui a letra M. Por quê? Movimento de alta, veio esse fundo até esse topo, parte mais baixa até a parte mais alta, fez uma leve retração, entramos com a ordem de compra para surfar esse movimento. Caso você perca essa entrada, você não consiga fazer essa entrada, o que nós temos que aguardar? O rompimento, mas nesse caso não houve um rompimento, ou seja, nós temos aqui um topo duplo. O que nós temos que fazer? Aguardar a abertura do próximo candle e ver a força, a direção que ele quer continuar. Precisamos identificar o movimento. E aqui vocês podem ver que ele não tem força suficiente para romper essa região. Ou seja, aqui eu não entraria como uma ordem de compra. Ele me mostrou que ele não tem força suficiente. Eu espero a confirmação desse candle exatamente no próximo. É meu ponto de entrada. Eu entraria com uma ordem de venda e surfaria este movimento aqui. A mesma coisa acontece ao contrário. Tá? Aqui nós mostramos para vocês topo duplo e nós temos agora o fundo duplo, formando a letra W. Vocês conseguem identificar aqui? Então nós temos um topo, movimento de queda, achamos o primeiro fundo, fez uma leve retração, ponto ideal de entrada para surfar esse movimento. Caso você não consiga pegar essa entrada, o que nós temos que aguardar? O rompimento desse fundo, que nesse caso não aconteceu. Então a gente espera a formação dele, abriu a próxima vela, o próximo candle, ele não mostra tanta força vendedora. Olha o que entra aqui, uma força compradora. O que eu faço? Eu aguardo a formação desse candle, aí sim ele me confirmou que ele está com força compradora prevalecendo. Na abertura do próximo, eu entro com uma ordem de compra e surfo todo esse movimento, tá bom? O ponto exato de entrada, o ponto que eu gosto de entrar, é exatamente na retração, tá? Onde eu traço Fibonacci seguindo a tendência desse topo até esse fundo, vai abrir as retrações para surfar esse movimento. Caso você perca essa entrada, não tem problema, aguarda o rompimento, também não houve, e aí sim você tem outras alternativas. Então, a todo momento, entre topos e fundos, aparecem as figuras gráficas. Agora eu vou mostrar para você na tela do gráfico exatamente esses pontos que eu acabei de mostrar para você. Vem comigo aqui. Então aqui, agora na tela do meu gráfico, eu vou mostrar para vocês a todo momento como identificar topos e fundos e as figuras gráficas e a movimentação. Antes disso, eu quero mostrar para vocês um indicador que vai facilitar na hora de você identificar se é um topo, se é um fundo. Então o que vocês vão fazer? Com o mouse de vocês, vocês vão clicar com o botão direito na tela, vocês vão vir aqui, ó, inserir indicador. Vocês vão escrever a palavra topo, já vai aparecer aqui, ó, detector de topos e fundos. Clica, seleciona o ativo, coloca o inserir, pode fechar. Pode reparar que passa uma linha no meio do gráfico. O que nós vamos fazer? Vai dar 2 cliques nessa linha, pode dar 2 cliques com o seu mouse. Vamos vir aqui na opção, ó,
opções de desenho. Vocês vão tirar essa opção marcada aqui, ó, desenhar linhas, pode tirar e selecionar essa daqui, ó, desenhar rótulos. Aplicar, ok. Olha o que, que ele mostra para mim. Aqui, ó, topos, fundo, topo, fundo, a letra T, a letra F, letra T, letra F. Então, a todo momento no gráfico, ele mostra para mim as regiões de topo e fundo, tá? Vou pegar uma data aleatória aqui, vamos pegar, por exemplo, esse dia aqui, ó, um dia anterior. Deixa eu selecionar aqui para vocês. Então, vamos lá. O que, que ele mostra aqui para mim? Temos desde a abertura, tá? Às 9 horas da manhã, até o fechamento, às 17h50. O que, que aconteceu na abertura do mercado? Ele veio, tentou encontrar essa movimentação de baixa, ele não teve força para continuar o movimento, depois ele voltou e começou a entrar força compradora. Então aqui ele já identificou o primeiro fundo, foi a parte mais baixa que o preço atingiu naquele dia, tá? E aí ele veio, começou essa movimentação de alta, encontramos o primeiro topo. Olha uma leve retração que ele faz, uma leve correção para engatar um movimento de alta. O que, que eu faria aqui? Seleciono a opção preço Fibonacci e eu traço desse fundo até esse topo. Desse fundo até esse topo. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Deixa eu trazer para cá. Olha o que acontece exatamente aqui. Então vamos lá. Tracei o Fibonacci desse fundo até esse topo. E o preço ele vem aonde? Ele faz uma leve correção e ele veio aqui, ó, na retração de 50%. Exatamente aqui é o meu ponto de entrada. Eu entraria com a ordem de compra e olha o quanto ele andou. 755 pontos em apenas 15 minutos. Isso com 5 contratos daria R$755 de lucro nessa operação. Então, o que, que ele fez? Eu tracei deste fundo até este topo, ele me mostrou as retrações e com alta probabilidade o preço ele tende a frear e continuar a estrutura de alta. Fundo, topo, fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior, ou seja, aqui eu já tenho uma estrutura de alta. Legal, vamos ver aqui agora uma outra movimentação. Pego o Fibonacci aqui novamente, olha esse segundo fundo com esse segundo topo. Traço Fibonacci de um fundo até o topo, vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. Olha só o que, que ele faz aqui, ó. Então, tracei o Fibonacci desse fundo até esse topo. Olha onde ele vem fazer a correção dele. Exatamente, novamente aqui, ó, na retração de 50%. E aí, ele continuou o movimento de alta dele até o próximo topo. 820 pontos em 50 minutos. Ou seja, uma operação dessa com apenas 5 contratos, você teria pego R$820 de lucro. Então, quando você identifica topos e fundos e você utiliza o Fibonacci para te ajudar nessas operações, pode ver que é uma análise muito precisa, muito certeira. E um detalhe, pessoal, você não precisa das linhas de marcações de suporte e resistência para realizar este operacional. Então, a análise de topo e fundo ela é fundamental para quando você colocar uma ordem, ok? Você saber para onde o gráfico, para onde o preço ele quer te levar. Olha uma figura gráfica aqui, ó. Topo, fundo, topo. Olha aqui. Olha o M aparecendo aqui, ó. Perna do meio, volta. O que, que aconteceu aqui? Um topo duplo. Não houve o rompimento. Esperamos a abertura do próximo candle. Ele se confirmou para baixo. Eu teria pego aqui mais 540 pontos, tá? Então, olha uma figura gráfica, olha outra figura gráfica aqui, olha o W, olha a letra W aqui, ó, fundo duplo, tá? Não houve o rompimento aqui, temos um fundo duplo, ok? E aí esperamos a abertura do próximo candle, força compradora, exatamente aqui seria meu ponto de entrada. Vamos ver quanto que eu conseguiria pegar aqui, mais 220 pontos, ou seja, mais R$220. Então, a todo momento isso aparece, tá? Basta você estar atento
e que eu tenho certeza absoluta que com essa aula de hoje, se ficar alguma dúvida, assista quantas vezes for necessário até que o conteúdo fique claro para você e você consiga colocar em prática. Te vejo na próxima aula.